Olá, bom dia a todos. Hoje nós estamos satisfeitos e felizes aqui com a presença de duas grandes personalidades da epidermólise bolhosa, não só em Fortaleza, no Ceará, mas no Brasil. Né? A doutora Ana Glória, médica dermatologista do Hospital Infantil Albert Sabin, e o doutor Fernando Cami, né, que é, na verdade, especialista em produtos da Monic e também é enfermeiro, né, com formação em enfermagem dermatológica. Então, é com satisfação, né, que o Centro Universitário Maurício de Nassau, juntamente com a Liga Acadêmica de Enfermagem Dermatológica, nesse evento importante, né, que é o terceiro meeting científico de epidermólise bolhosa, trará vocês aqui para que nós possamos bater um papo sobre a epidermólise bolhosa. E aí é importante a gente ressaltar que a epidermólise bolhosa hoje ela é considerada aí uma dos agravos à saúde, uma das patologias, né, que tem relevância dentro da saúde pública. E mais do que nunca faz-se necessário, né, fazer esses levantamentos em relação a dados, tanto de nascimento como mortalidade, como também a condição clínica assistida por profissionais especialistas. E hoje, a doutora Ana Glória e o doutor Fernando nos trarão aqui, através das suas falas, informações importantes sobre a epidermólise bolhosa, não só no contexto do Ceará, mas também de Brasil e do mundo. Doutora Ana Glória, seja bem-vinda. Doutor Fernando, seja bem-vindo. E, doutora Ana Glória, qual é a sua perspectiva enquanto médica dermatologista em relação aos novos tratamentos hoje da epidermólise bolhosa? Bom dia, pessoal. Agradeço aqui o convite, né, para participar desse podcast aqui da Uninassal. Eu sou dermatologista, como, né, você comentou, e sobre a questão dos tratamentos, hoje em dia a gente não conta ainda com tratamentos curativos, né? Infelizmente, não existe ainda uma cura para a epidermólise bolhosa. A gente trabalha muito com tratamentos que consigam cicatrizar lesões, né, proteger a pele de formação de novas lesões, o tratamento das outras queixas e patologias que acompanham as lesões cutâneas e mucosas. Hoje em dia, o que se tem de mais promissor, no caso, é a terapia gênica, não é isso? Mas que ainda está em fase de pesquisa, né? Ainda não tem ainda uma aplicação clínica atualmente, no momento. Tá. E dentro do consultório, como é que acontece o manejo em si desses pacientes em relação à consulta médica? Pronto, a gente faz o acompanhamento desses pacientes, né? Via ambulatório, lá do Albert Sabin. Então, a gente recebe o paciente, a gente identifica realmente, faz a suspeição clínica da epidermólise bolhosa. E, a partir desse momento, a gente solicita exames para confirmação diagnóstica e para poder manejar de forma mais adequada o tipo e o subtipo da doença, né? No caso, a gente conta com o fornecimento via Secretaria de Saúde das coberturas mais apropriadas para a cicatrização dessas lesões, né, para conseguir com que as famílias em casa consigam manejar os cuidados com as crianças, né, afetadas. E no ambulatório também a gente faz o acompanhamento do quadro sistêmico da criança, ou algumas intercorrências que possam acontecer, como infecções também, ou cutâneas localizadas, ou sistêmicas, né? Assim como referenciamento para outras especialidades que possam vir a necessitar. Ótimo. Dentro da sua expertise, da sua experiência dentro do ambulatório, quais as subespecialidades hoje, as crianças que são atendidas no Hospital Albert Sabin, são mais encaminhadas, mais necessitadas? Pronto, assim, a gente tem como parceria, assim, a mais importante é o serviço de estomaterapia, né, com a enfermagem. Então, eles acompanham com a gente bem de perto essas crianças. A nutrição também é bem importante, porque tem alguns pacientes que realmente são desnutridos, que precisam de uma atenção especial na questão alimentar ou na suplementação, né? Temos também a hematologia, que cuida das anemias mais graves, né? A gastro também, porque a gente tem alguns pacientes que têm realmente lesões orais, esofágicas, né? Trato gastrointestinal, às vezes estenoses, né? Tem pacientes que fazem uso de uma sonda de gastrostomia.
Então, precisam ter um acompanhamento próximo com a gastro também. A geneticista também faz um acompanhamento. Psicologia também bastante importante, tanto para as famílias como para as crianças, né? O serviço de odontologia. Então, são várias a gente tenta ir indicando e passando os pacientes para, à medida que vão surgindo as necessidades desse acompanhamento multidisciplinar. É interessante na sua fala que nós percebemos o quanto é importante a equipe multidisciplinar no contexto do cuidado, principalmente no que diz respeito a essas necessidades, né? E a gente percebe claramente que o paciente com epidermólise bolhosa é um paciente que necessita ser acompanhado, né, por alguns profissionais esses que têm, né, na sua expertise um cuidado mais específico, claro, também voltado para áreas específicas. E aí, pegando essa informação, né, o doutor Fernando gostaria que você explanasse para a gente quais são esses cuidados mais específicos em que o enfermeiro e a sua equipe, né, trabalha dentro do ambulatório com esses pacientes com epidermólise bolhosa. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, professor. O professor sempre inovando, a Uninasal sempre inovando, cada vez é uma surpresa estar aqui, né? Mas como a doutora falou, né, a epidermólise bolhosa é uma doença muito complexa, né, doutora? Pela questão os próprios cuidados, a multidisciplinaridade que é necessário para atender aquela pessoa, né? Então, quando a gente fala nos cuidados, eu sempre gosto de partir do pressuposto que nasceu uma criança, a gente brinca assim, na dúvida já trata como EB, porque a gente sabe da complexidade que é acompanhar essa criança. Então, nasceu uma criança com suspeita, os cuidados mudaram totalmente, né? Então, a gente vai falar de cuidado com uma criança com EB, a gente vai falar, não, eu não posso colocar numa incubadora aquecida, né? A gente sabe que é uma doença genética que faz que ele vai ter deficiência na produção da proteína que faz a ancoragem das camadas da pele. Então, a gente está falando que ela tem uma frouxidão entre as peles, as camadas da pele. Então, tudo que eu for utilizar nessa criança, nessa pessoa, eu estou falando que ela pode criar uma lesão, né? Então, coloquei uma criança num bercinho, eu vou colocar aquela pulseirinha de identificação? Não posso. Né? Se eu colocar qualquer dispositivo que seja um pouco rígido naquela criança, eu vou abrir uma lesão maior. Né? A gente sabe, principalmente num recém-nascido, né, doutora? Vou ter uma lesão, nasceu uma criança com lesão, ela ainda vai estar num processo de maturação, né? Então, o risco de fazer uma infecção é muito maior. Então, a gente tem que ter esses cuidados mínimos. Qualquer dispositivo que eu for utilizar nessa criança, eu tenho que proteger. E sempre avaliar, será que realmente é necessário fazer isso? A questão da intubação, da aspiração, né? A sondinha, né? Será que realmente é necessário? A doutora falou, precisa de um acompanhamento desde um gastro, de um hemato, né, de nutrição. Então, a gente sabe que ele é algo que está além do que a gente está enxergando, além das lesões. Então, todos os cuidados vão estar envolvendo todos os sistemas daquela pessoa, né? Então, assim, sempre tratar como EB, na dúvida, e sempre pensar, olha, ela tem uma dificuldade de proteína de fazer a ancoragem das camadas da pele. Será que realmente, se eu pegar ela pela axila, será que eu não vou fazer um desprendimento de camada e vou fazer uma lesão? Né? Então, a gente sempre vai pensar nos cuidados pensando dessa forma. Doutor Fernando, importante quando você aborda essas técnicas que fazem parte da assistência do enfermeiro, claro, baseado em um contexto científico, em pesquisas. Mas, no domicílio, como é que o enfermeiro, né, especializado em dermatologia ou em estomoterapia, que tem essa expertise em cuidados com epidermólise bolhosa, vocês têm alguma cartilha? O que você traria de novidade, né, hoje para o acompanhamento, para o acolhimento dessas crianças em domicílio? Tá. A gente tem que pensar que a epidermólise bolhosa é uma doença complexa, que acho que nenhum pai e mãe nasce preparado, né? Olha, meu filho nasceu com epidermólise bolhosa, né? Que tranquilo, a gente sabe que não. Né? A gente normalmente
qual que é a principal arma do profissional da saúde, né? O principal arcabouço que nós temos é a orientação, né? Então, assim, deixar muito, trabalhar muito claro com os pais, deixar muito claro o que é a doença, deixar muito claro o que pode acontecer, o que a gente tem que evitar, né? E sim, existem cartilhas sobre isso, né? Existem cartilhas tanto da Debra, né? A Debra, a gente é uma associação, a gente fala Debra, Associação Brasileira de Epidermólise Bulhosa, mas eu vejo ela muito como uma sociedade científica global, né? Existem no Brasil inteiro, existem algumas Debras, né? Então, existem argumentações científicas para criar essa cartilha. Então, a gente tem uma cartilha da Debra, existem cartilhas das associações, né? Temos várias associações pelo Brasil, associações de pacientes, de familiares, de pessoas, né? De familiares. E existem também as cartilhas das empresas, né? Nas cartilhas, assim, é sempre uma maneira meio lúdica, meio clara de mostrar o que é a doença e o que pode e o que não pode fazer. Um exemplo básico que a gente fala muito, bolha, né? Eu vou romper uma bolha, não vou romper uma bolha. A gente fica brincando assim com a questão da bolha, mas até no nosso dia a dia, né, doutor, a gente fala assim, eu andei de chinelo, fiz uma bolha. O pessoal fica com dúvida, será que eu furo ou não furo? Sim, Né, uma coisa assim, tanto tem toda essa questão mesmo. sempre vem, né? Fernando, eu furo. Eu falo, vamos pensar como que é essa bolha, qual que é o seu estado, né? Então assim, são cuidados que na cartilha vai estar previsto. Eu tenho uma bolha, a gente pensa assim, eu tenho desprendimento de camadas da pele para ter essa bolha. Se eu mantiver aquela bolha cheia, o que eu vou manter ali? Vou manter uma pressão dentro das camadas, entre as camadas da pele. Então, se eu tiver essa pressão e fizer qualquer esforço a mais, ou se eu aumentar a temperatura dessa criança, aumentar uma transsudação, eu vou aumentar a bolha, eu vou aumentar a superfície da bolha. Então, não, a primeira coisa que eu vou fazer, sim, é perfurar, transfixar essa bolha para conseguir tirar aquele líquido, manter o teto da bolha para que aquilo lá se feche como uma lesão normal, né? Então, assim, são cuidados que a gente sempre vai ter que trabalhar. A gente tem casos de ir na casa de familiares, né? A gente orientar, a mãe falar, Fernando, eu fiquei 3 a 4 horas removendo as bolhas do meu filho, deu meia hora, apareceu tudo de novo. Né? E a gente sabe, é uma doença muito complexa com os seus tipos e subtipos, né? Então, assim, existem os cuidados primordiais e o trabalho doença rara é sempre difícil. Né? Então, assim, doença rara não é conhecida por todos os profissionais. A gente não aprende sobre EB, raras vezes a gente aprende sobre EB numa universidade. Né? Aqui o pessoal já está aprendendo, o pessoal já está um pouco à frente, mas dificilmente as pessoas aprendem sobre epidermólise bulhosa na universidade. Às vezes até aprendem, né? A aula é dada, mas como você não tem o 15 minutos. convívio rápido e como você não tem o convívio, então você acaba que não aprende batido. por ser raro, não é? É interessante essa visão que nós temos, né, entre o que é mito, o que é tabu, o que é verdade, dentro da própria rotina da assistência do paciente com EB. E, em se tratando de qualidade de vida, qual é a percepção de vocês, como profissionais de saúde que atendem pacientes com EB, quando se trata de qualidade de vida? A pergunta são pessoas que vivem com qualidade, não vivem com qualidade, ou isso vai depender, obviamente, da evolução, né, da patologia? Sim, depende muito do tipo, como a gente comentou, o subtipo, as áreas afetadas, né, o que essa epidermólise bulhosa afeta na vida da criança. Mas, assim, com as orientações, né, como a gente viu até o depoimento das mães, né, lá os filhos, elas fazem tudo com esses filhos, né, levam para passear, levam para praia, estudam. Então, assim, o objetivo é deixar essa criança com a melhor qualidade de vida possível, né? Claro que vão ter restrições por conta dessa questão da fragilidade da pele. Eu tenho um paciente que joga futebol, certo? Ele tem por volta de 10 anos. Então, assim, você tem coragem de dizer, não jogue, não, né?
é o prazer da criança, a alegria da criança. Então, ele é feliz assim. Então, eu acho que a gente tem que estimular, né, que ele tenha uma vida mais próxima possível do normal e com uma qualidade de vida. Eu né? acho que mudou muito, né, o panorama geral da epidermólise bulhosa, muito pela questão da divulgação, né, doutora? Quando é algo desconhecido, as pessoas marginalizam e deixam escondidos, né? Eu trabalho com epidermólise bulhosa há mais ou menos 10 anos, né? E a primeira vez que eu acompanhei uma pessoa com EB, e há 10 anos atrás, faz pouco tempo, né, a gente tinha assim, nossa, será que existe uma pessoa com EB de 40 anos? A gente quase não tinha. Né? Será que existe uma pessoa com EB formada em universidade? Não tinha, há 10 anos atrás. Né? Então, assim, ou se tinham, eram pouquíssimos casos, né? Pouquíssimas pessoas. E eu acho que a questão da divulgação, da orientação... Eu lembro o primeiro evento que eu fui numa janta, que eram com pessoas com epidermólise bulhosa, lá em Florianópolis. Eu fiquei assim, ficava olhando, né? Daí passava uma criança correndo. E eu, meu Deus, vai cair. Daí passava uma criança chutando uma latinha. Eu falei, meu Deus, não chuta a latinha. Eu ficava com aquele medo, né? Daí chegaram para mim, Fernanda, é criança. Independente de ter uma doença ou não, a gente tem que tratar como criança, ela tem que viver como criança. Então, acho que o panorama nesses 10 anos tem mudado muito. E as pessoas estão vendo, sim, eu posso ter uma vida dentro das minhas limitações fisiológicas, mas eu posso ter uma vida normal. Antigamente, os pais falavam, não, por que eu vou levar o meu filho para a escola? Não tem necessidade. Hoje o pessoal fala, não, meu filho quer fazer direito, eu vou incentivar ele a fazer direito. Quer fazer medicina, quer fazer psicologia. Sim. Hoje temos no Brasil psicólogos, a gente tem administradores, nós temos fonoaudiólogos, nós temos diversas pessoas com várias formações universitárias que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós não tínhamos. Então, acho que o panorama está mudando muito graças à divulgação e à quebra desses paradigmas. Maravilha. E com a fala de vocês, me remete muito à questão das políticas públicas. Né? Hoje nós temos consulta pública aberta, né? Junto tanto à Debra como também ao Ministério da Saúde, para que, com o passar do tempo, as autoridades elas possam perceber o quanto é importante, né? A formação, a criação, a concretização dessas políticas públicas. Qual é a percepção de vocês quanto essa vertente, né, do cuidar, que é o fortalecimento junto à criação dessas políticas públicas? Aqui no Ceará, a gente tem um apoio grande da Secretaria do Estado, né? Que eles fornecem esses curativos para as crianças. Então, existe essa via, né? Não só a via judicial, já é uma via administrativa. A criança passa com a gente no ambulatório, a gente já encaminha para que seja feito um cadastro lá na CESA, né? E que eles entrem na lista das crianças para poder ter direito a receber esses insumos. A questão do PCDT, que você falou, ele foi aprovado, né? Mas ainda tem como o Leandro, né? O Leandro falou na palestra dele, assim, ainda existe um espaço entre a aprovação e a implantação, realmente. Então, o que a gente espera é isso, que seja realmente implantado, que a gente não precise estar brigando tanto para poder conseguir, né, coisas básicas e que realmente eles têm necessidade de ter, né? E a necessidade, assim, que eu vejo eu trabalho bastante também com paciente queimado, né? Daí a gente fala, quanto representa a população de um paciente queimado dentro de um hospital? 3%, 5%. Quanto que esse 5% demanda do orçamento do hospital? 70%. Né? Então, assim, por isso que começa a se tornar um problema de saúde pública, que precisa ter uma gestão maior. Nós sabemos, é uma doença rara, existem poucos no Brasil, só que quanto que eles consomem, né, da maneira errada, judicializando, né, se tivesse, em vez de ter um protocolo mais organizado, que em raras regiões tem, né, a gente sabe que aqui já tem o administrativo, na Bahia já tem o administrativo, mas a gente sabe que em muitas regiões do Brasil, nasce uma criança, ela fica 1, 2, 3, 4, 5 anos, às vezes, no processo judicial para conseguir um material. Né? Então, assim, se a gente tem um protocolo
bem implementado, bem instituído, ele começa a entrar certinho nas políticas públicas, nas políticas de saúde públicas, né? E começa a onerar um pouco menos, porque vai existir um fluxo normal, um fluxo mais regulado, né? Ótimo. E nós agradecemos, né, a participação da doutora Ana Glória e do doutor Fernando. Foram bem esclarecedores, principalmente no tocante a essa linguagem que as pessoas precisam compreender, né, essa correlação aí entre o que é doença rara, né, e a realidade. Porque a ideia que passa é que doença rara vai aquém das nossas perspectivas, da nossa assistência, do nosso cuidar, e o que nós percebemos é que é o inverso. Na verdade, a doença rara, nós deveremos estar mais próximos, né? Entendermos melhor, atuarmos de maneira síncrona com todos os outros profissionais e, claro, não esquecendo a família. Então, em nome da Liga Acadêmica de Enfermagem Dermatológica do Centro Universitário Maurício de Nassau Fortaleza e, né, do MIT de Epidermólise Bolhosa, nós agradecemos a parceria, a colaboração e os esclarecimentos, né, de vocês. Eu que agradeço, muito obrigada. Poder esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão, tá certo? Obrigado, professor. Obrigado, doutora. Acho que é um assunto de extrema importância, que cada vez que nós desmistificarmos mais, a gente consegue fazer com que as famílias se sintam mais acolhidas, porque a gente sabe, se não tem conhecimento, algo que é muito complexo, eles acabam caindo em alguns vieses, né, que acabam acreditando em várias vertentes, várias, às vezes, crendices, porque, lógico, a gente quer o melhor para o nosso filho, para o nosso familiar, né? Então, nós precisamos cada vez mais divulgar o que existe de tratamento, quais as próximas perspectivas, e, assim, divulgar em massa, divulgar para a família, para profissional de saúde, universitário, hospital, posto de saúde. Então, isso daqui que está acontecendo agora é muito importante. A questão social, né, como a gente comentou, de conhecer a doença e das pessoas ao redor do convívio dessa criança, conhecer a doença também, aceitar a questão de não ser contagiosa, né, e tratar como uma criança normal. É isso. Maravilha. Obrigado. Pois, ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Ela, ai meu Deus, já.